Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiago capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Romanos capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Marcos capítulo 10, versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Salmos 119, verso 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos.
Romanos capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para quem me tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 57, versículo 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Romanos capítulo 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 119, versos 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sofonias capítulo 7, versículo 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu nome, regozijar-se-á em ti com júbilo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.